Amém. Esteja abrindo a sua Bíblia, então, na primeira carta de Pedro. É a carta que temos estudado aqui às quintas-feiras, né? E aos domingos começamos, no domingo passado, a exposição no livro de Neemias, o Reiniciando, né? Foi uma exposição realmente muito forte, contundente. Uma pena que acabou a energia, a gente não pôde salvar a mensagem, uma pena mesmo, mas adquirimos um non-break, agora pelo menos por 20 minutos a gente vai poder ter a energia estabilizada, mas sobretudo nesses picos, né? Até mesmo porque se acabar a luz não vai ter como gravar, né? É só para a gente poder segurar esses picos. Antes da gente ler o texto, amados, só para... são novos tempos, né? Mas a gente tem que aproveitar as oportunidades. Sábado em Paraty, vai começar amanhã, né? Vai ter uma oficina de ideias, um evento evangélico formado por uma associação evangélica de comunicação, com apoio de várias editoras. E sábado, 14h, vai estar pregando o reverendo Hernandes Dias Lopes, não é? Então, eu devo estar colocando o link para quem desejar, me peça depois, para a gente ouvir esse homem de Deus. Obviamente ele não vai estar em Paraty, não é? Eu nem sei onde ele está, né? Porque o Hernandes é meio que onipresente, né? Ainda mais nesse tempo aí de lives. O homem tem feito lives toda hora, ele está pregando de pé, prega sentado, prega deitado. O homem está voando baixo, e sábado então ele vai pregar nesse evento lá de Paraty. Então vamos ficar atentos. Se você desejar depois informações, esteja me procurando. A primeira carta de Pedro, amados, tem uma temática que eu estou chamando a sua atenção aqui, e o tema que eu sugeri, o mote, não é aguenta firme, não é? Eu sei que tem gente que não gosta disso, mas é bom, é só para a gente participar, né? A gente está tão... Essa questão do distanciamento, daqui a pouco eu vou estar falando um pouco mais sobre isso. Amados, eu só sei de uma pessoa que está gostando desse negócio de distanciamento. É o diabo, amados. Ele está amando esse negócio, né? Porque realmente ele está vendo que a gente está sendo obrigado, amados, a fazer algo que é contra a nossa natureza como igreja. E se isso não fosse o bastante, ainda tem as vozes dos especialistas. Pastor Léo, um pastor, na semana passada a gente estava conversando com um grupo de pastores, ele falou: pois é, rapaz, e teve uma igreja aí, citou o nome da igreja que eu não vou falar, que o pastor consultou um engenheiro, e os engenheiros são sempre perigosos, né? E ele falou o seguinte: olha, distanciamento de 1,5 m na igreja é de boca fechada, se cantar vai para 3 metros. Poxa, misericórdia, Senhor, aí não tem como, né? A gente já está com restrição de 30% aqui. Se a gente tiver que aumentar mais ainda, olha só que situação, né? Mas, amados, a carta de 1 Pedro foi escrita a um contexto de irmãos que precisaram também se afastar uns dos outros, por conta da perseguição. Um distanciamento por conta da perseguição feroz. Um maníaco chamado Nero, né? Ele perseguiu de maneira atroz os cristãos. Cristãos eram colocados em postes e colocados e besuntados, né? De óleo, e eram queimados. Nero iluminava ruas inteiras de Roma com cristãos que iam sendo mortos ao longo da madrugada. Cristãos foram colocados nos famosos coliseus, estádios, entregues às bestas feras para serem comida de leão, de tigre e de outros animais, que ficavam semanas sem se alimentar, aguardando esse espetáculo macabro. Mulheres foram estupradas, crianças vilipendiadas. Os cristãos amados, nesse contexto aqui,
E Pedro já é um idoso alquebrado, não tanto pela idade, mas pelo sofrimento em si. A questão de datação é muito interessante. Eu sigo a ideia de que Pedro já havia morrido, né? E Pedro morreu, Paulo já havia morrido, Pedro morreu um pouco depois. Nós estamos falando aí de 63, 64, 65. E fato é que Pedro, ele escreve esta primeira carta dizendo o seguinte: aguenta firme porque vai piorar. E ele começa a carta falando sobre a santidade, a nossa posição de santos, nós somos santos. E depois, na segunda parte, ele fala o que é sofrer por Jesus. Ele alterna na carta inteira indicativos com imperativos. Indicativos falando de posturas que nós deveríamos tomar, partilhar, desenvolver, não é? Se você quer entender os indicativos, é só você prestar atenção nos gerúndios, né? Do tipo deixando, tendo, despojando, fazendo, sempre com terminações assim. E alternando com imperativos. Imperativos são ordens. Por isso que um comentarista falou o seguinte: os indicativos do Evangelho apontam para os imperativos evangélicos. A vida cristã é assim. A vida cristã é uma tomada de posição que vem junto com ordens, exortações para obediência. Amados e amadas, quem não quer obedecer não pode ser cristão. Pode ser qualquer outra coisa, menos cristão. Por isso que nós vamos estar vendo mais uma vez uma relação de indicativos com imperativos. Um outro ponto também que eu preciso estar falando é o seguinte: esses leitores, amados, dessa primeira carta de Pedro, que Pedro chama logo de cara como eleitos peregrinos, eles eram pessoas assim, como eu diria, provadas ao extremo, desamparadas, desassistidas pelo Estado romano. A gente não tem parâmetro para julgar ou para comparar com os nossos dias, porque todos nós, amados, a despeito de cristãos, e nós temos perseguições em nosso tempo, mas nenhum de nós, por exemplo, foi mandado embora do trabalho por ser cristão. Nós podemos sofrer determinadas pressões no trabalho, mas ninguém aqui chega num trabalho de manhã e fala o seguinte: você é crente? Eu sou, então vai embora. Uhum. Alguns irmãos, por exemplo, hoje eu recebi um pedido de oração de pastores no Irã que estão sendo perseguidos. A gente tem isso em muitos países, Irã, Coreia do Norte, restrições seríssimas. Mas neste tempo aqui, amados, preste atenção, os cristãos eram vítimas de acusações caluniosas, ostracismo social. Sabe o que significa isso? Eles eram rejeitados, levantes populares e ações policiais locais. O simples fato de alguém se declarar cristão já era suficiente neste tempo para sofrer retaliações. E Pedro então escreve esta carta, que é a carta do aguenta firme, dizendo que eles deveriam suportar com alegria o sofrimento por causa de sua fé. Um comentarista chamado Roy Nixon diz que Pedro exorta os cristãos à coragem, paciência, esperança e santidade diante dos maus tratos dos seus inimigos. Então, amados, hoje, nesta porção de capítulo 2, versos de 1 a 10, eu entendo que Pedro pinta alguns retratos da vida cristã. E por isso que eu coloquei na tela, se você não está identificando o desenho, é um recipiente com vários pincéis, não é? Vamos pintar, ou vamos ver as pinturas que Pedro faz de figuras da vida cristã.
O texto, amados, de Pedro, de 1 Pedro, é lindíssimo. Alguém já disse que em matéria de original, isto é, em matéria de literatura grega, 1 Pedro é uma excelência. Não foi escrito, obviamente, por Pedro, ele foi ditado por Pedro, escrito por Silvano, um amanuense, um secretário particular, que já havia sido secretário particular do apóstolo Paulo. Né? Há uma beleza na escrita, nesses versículos de 1 a 10, amados, são quadros, são retratos lindos. Então, eu quero que você pare para pensar comigo agora em várias telas, e vamos ver em várias telas pinturas de Pedro acerca da vida cristã. E nós vamos aprender juntos aqui, eu tenho certeza disso. Eu esqueci de colocar o tempo aqui, senão a Jane vai ficar com o bracinho cansado de fazer a interpretação, e a gente pretende terminar no nosso horário de 9h10 para o pessoal que vai pegar o ônibus, tomara Deus que eu dê conta, né? Mas vamos lá. 1 Pedro 2, de 1 a 10. Retratos da vida cristã. Portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso a Escritura diz: ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será desapontado. Assim para vós, os que credes, ela é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal, a pedra angular, e como pedra de tropeço e rocha que causa queda, porque eles tropeçam na palavra por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Coisa linda, não é não? João Marcos, solta a tela aí. O crente é alguém que abandona velhos hábitos, assume novos valores e faz parte de um novo povo em Cristo. Existem várias telas aí, várias figuras nessa grande ideia. O crente é alguém que abandona velhos hábitos, mas só que o cristianismo, amados, não é uma religião dos nãos e dos não podes. Somente. A gente abandona velhos hábitos, mas a gente precisa assumir também novos valores. E, terminando com a nossa condição, amados, o privilégio de fazer parte de um novo povo, né? E só para antecipar, porque eu não consigo guardar essa informação, há um paralelo muito interessante, porque a carta é escrita aos peregrinos. Peregrinos são forasteiros, são pessoas que estão fora da terra, são pessoas que estão indo para a terra em definitivo. Usando uma linguagem de Hebreus capítulo 11, estão indo para a cidade permanente. E esse texto nos fala que em Cristo nós somos povo. Nós temos uma identidade de povo. Não é? Isso é tremendo, tremendo, tremendo. A estrutura desse texto é simples. Primeiro a gente tem que deixar algumas coisas para poder desejar
o que é mais importante. Não é? Tem muita coisa que a gente precisa deixar. Tem muita coisa. Eu me lembro do Peregrino de John Bunyan, que o cristão começa a sua caminhada com aquele peso nas costas e ele precisa entregar na cruz porque ele estava realmente sobrecarregado. Tem muita gente assim nos nossos dias. Começa a vida cristã, mas com muito peso. Então, deixando para desejar aquilo que é o mais importante. A segunda porção vai de 4 a 8, em que eu quero pegar carona nessa expressão que é incrível de Pedro, pedras vivas, que no original são pedras que vivem. E eu acho incrível essa expressão, Lucimar, porque são duas realidades que não combinam. Pedra é uma coisa bruta, sem vida. Vida, pedra viva, pedra que vive. O que é isso? Então, vamos acompanhar juntos aqui. E termina dos versos 9 e 10 falando sobre a nova identidade de povo, né? Quando Pedro termina dizendo: antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. E aí eu quero assim que nesse ponto você se lembre de quando você foi alcançado por Jesus. Você não era povo, né? Você era um maltrapilho, você era um indigente espiritual. Você não tinha chão, você não tinha terra, você não tinha identidade. E o Evangelho te deu identidade. O Evangelho te deu identidade. João Marcos, deixando para desejar. Verso 1 começa com um portanto. Um portanto. E sem querer ser chato, portanto é uma conjunção coordenativa e conclusiva, o que significa de que a gente precisa ligar aquilo que Pedro está dizendo com aquilo que ele já disse anteriormente. Então Pedro terminou o seu argumento falando sobre a santidade. Ele disse o seguinte: portanto, já que vocês são santos, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação. Aí tem um indicativo, né? A ideia de deixando aqui no original é simplesmente colocar de lado, né? A figura aqui é de alguém que está chegando da rua e ele está com a roupa suja. Ainda mais nos dias de hoje, né? Você chega em casa, você tira a sua roupa, e se a mulher for realmente rigorosa, nem adianta aparecer aqui, né? Você nem diz um oi, estou chegando, você já fica na varanda, já deixa a sua roupa lá fora, você já tira o sapato, você já coloca na máquina, quando não, coloca num saco preto, e daí então já tem uma roupa nova para você do lado, e você troca de roupa, para daí você entrar em casa, e não fala com a mulher também não, nem com os filhos, vai direto para o banheiro e toma um banho de meia hora e tira realmente toda a sujeira da rua, e só então você pode dizer: tudo bem, amor, como foi o seu dia? Se isso acontece com você, essa é a ideia do texto, né? De que a gente tem que deixar, quando a gente encontra Jesus, toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação. Um detalhe que eu quero falar é o seguinte: todas esses defeitos aqui de caráter são defeitos que eu chamaria de horizontais, não é? De relacionamento. O cristão é alguém que se relaciona, que sabe se relacionar e que se relaciona sobre novas bases. É muito triste quando a gente percebe cristãos que já deveriam, pelo tempo, terem comportamento diferente em relação ao outro, mas continuam com as mesmas manias, maldades, enganos, fingimentos, invejas e difamações. Eu não vou explicar item por item, porque senão eu ficaria só no versículo 1 hoje, né? Mas rapidamente, malícia ou maldade aqui é aquela atitude de ferir os outros, né, com aquilo que a gente fala, né? É aquela fala enviesada, aquela fala para magoar.
Engano aqui é a mesma palavrinha para dolo, não é? Engano é apelar para aquilo que é falso, não é? É duplo, da ideia de duplicidade, não é? É de fingir ser quem não se é, não é? Está junto com o fingimento. A palavra fingimento no original é hipocrisia. E a palavra hipocrisia significa usar uma máscara. Mas não é essa máscara que você está usando, não. É a máscara completa, não é? É de fato não se ser verdadeiro. Não é? Inveja é aquele que quer tirar proveito de vantagens do outro, né? Inveja é olhar contra o outro, né? Se doer porque o outro está sendo beneficiado, né? Coisa terrível. E difamação é maledicência, né? É a pessoa que insiste com a sua fala em ferir o caráter do outro, né? A maledicência é falar mal ou falar de maneira distorcida. Amados, os cristãos, eles vivem como se estivessem numa vitrine. E nós estamos à amostra. Nossa conduta, nossas obras, nossas palavras são constantemente avaliadas pelos não cristãos. Eles querem ver como os cristãos vivem. E são muitos, amados. Eu não vou falar em termos de estatísticas para não ser leviano, mas são muitos aqueles que não são cristãos por conta do comportamento dos cristãos. Ficou famoso na história, por exemplo, a frase de Mahatma Gandhi, né? Eu seria cristão se não fosse os cristãos. Não é? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Tem gente que fala o seguinte: não, mas o que eu vivo não é da conta de ninguém. A Bíblia fala que a nossa vida tem que ser como uma luz que resplandece. Tem que ser como um sal que salga. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Tá? Não adianta ser diferente, a gente tem que fazer diferença. Tá? Não adianta não ser racista, você tem que ser antirracista. Porque às vezes você não é racista, mas você compartilha, você não luta contra o racismo. E eu estou falando do racismo enquanto pecado, porque racismo é pecado. É pecado. Nós somos julgados, amados, o tempo todo. E a figura que é a metáfora utilizada pelo apóstolo, o primeiro retrato, a primeira tela, é tirar roupas velhas e sujas, jogá-las fora para poder vestir uma roupa nova. Olha para mim, é jogar roupa fora. Tem roupa velha, tem roupa suja que precisa ser jogada fora. Versículo 2. Para quê? Para que você desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. E aí a figura aqui, amados, é do leite do recém-nascido, que nós devemos desejar afetuosamente. Como diz a versão NVI, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Puro leite espiritual. Puro tem a ver com genuíno. Puro, no grego, é adolos, isto é, sem engano, sem dolo. Um leite puro. E Pedro, então, ele vai lembrar do leite materno. Pedro não sabia disso tudo, mas Deus já sabia certamente. Por exemplo, você sabia que o leite materno ele é rico de proteínas,
carboidratos, gorduras, tem uma composição única para cada bebê. Ana Clara, por exemplo, é vistosa desse jeito por conta do leite materno. Tem dificuldade de comer até hoje, de tanto que o leite materno foi bem para ela, não é? Contém aminoácidos essenciais, hormônios, vitaminas, proteínas. A mãe produz anticorpos para proteger o bebê contra os patógenos adquiridos, né? Novos anticorpos são produzidos cada vez que a mãe entra em contato com micro-organismos prejudiciais ou quando amamenta, e aí precisa, então, isso indica ao sistema imunológico para produzir anticorpos que são passados ao filho em cada mamada. Se o bebê toma leite artificial, terá somente seus próprios anticorpos e um sistema imunológico imaturo, se tornando vulnerável a infecções. Por isso que nada de leite artificial, o bebê precisa de leite materno. E Pedro disse: desejam o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos. Desejem ardentemente. Que leite é esse, amados? É o leite da palavra de Deus. Por isso que Jesus disse em Mateus 18, 3: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos ou como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Eu e você precisamos, amados e amadas, da palavra de Deus, somente da palavra de Deus. Diga comigo aí: eu preciso da palavra de Deus. Olha, nós precisamos, amados. Hoje pela manhã eu tive algumas situações, eu falei: Senhor, eu não posso me perder, eu preciso da Tua palavra. Quando você lê o Salmos 19, versos 7 a 10, você é encantado com essa fala, não é? A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Por isso que tudo isso é para crescermos para a salvação. E o versículo 3 diz: se é que já provastes que o Senhor é bom. Isto é, tudo isso é para a gente provar que o Senhor é bom. Aí eu me lembro do Salmo 34, verso 8, que diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado quem nele se refugia. O Senhor quer ser provado, quer ser experimentado, né? O Senhor é bom, no original significa o Senhor é agradável. É ao contrário de duro, de rígido, de amargo. O Senhor é deleitável. O Senhor é gentil, amados. O Senhor é gentil. Só nesses retratos aqui da roupa velha que a gente tem que abandonar e do bebê recém-nascido, poderia fechar a mensagem, nós iríamos para casa bem. Mas Pedro fala mais, versos 4 a 8, João Marcos. Ele fala o seguinte: chegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pelos homens, porque Jesus, amados, serviu de pedra, de fundamento, né? Mas ele foi rejeitado, veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram, João 1. Mas eleita e preciosa para Deus. Nesse texto aqui eu me lembrei de Marcos capítulo 12, quando Jesus conta aquela parábola dos lavradores ou dos agricultores maus. E você conhece um pouco da história, sabe que o homem planta uma vinha
e envia um servo aos agricultores para receber o valor que era destinado a ele como dono da vinha, e aqueles homens maus matam este servo. Depois é enviado um outro servo e eles matam também, enviado um outro, eles matam também, enviado muitos outros, eles matam todos eles. E aí o dono da vinha falou o seguinte: eu vou mandar o meu filho amado, porque eles vão respeitar, é meu filho. Eles pegam, matam também o garoto, né? E aí, versículo 9 de Marcos capítulo 12, Jesus disse: portanto, o que o Senhor da vinha fará? Irá e matará os agricultores e dará a vinha a outros. Nunca lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. O Senhor da vinha, o próprio Deus, mandou seu Filho amado, e os homens mataram. Os homens daquele tempo mataram. Os homens de nosso tempo ainda o desprezam, o rejeitam. Já recitei para vocês este verso, João 1:11. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Esta pedra viva, rejeitada pelos homens, é eleita e preciosa. E associado então a esta figura, este retrato, Pedro diz no versículo 5: vós também, como pedras vivas, como pedras que se movimentam, como pedras que são igualmente amados, como o Filho amado foi do Pai, Jesus, nós também somos filhos amados do mesmo Pai. Sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Sois edificados como casa espiritual. Amados, amadas, eu não aguentei, eu tive que fazer conexões. Versos 18 e 19 do capítulo 1. Fostes resgatados. Verso 18. Fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver. Versículo 19. Fostes resgatados pelo precioso sangue. Versículo 23. Fostes regenerados, não de semente perecível, mas imperecível pela palavra de Deus. E agora no verso 5 do capítulo 2, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo. O que o sacerdote fazia, amados? O sacerdote representava os homens diante de Deus. Era diferente dos profetas. Eu já expliquei isso para vocês, mas sempre é bom. O profeta é um representante de Deus para os homens. Ele está de costas para Deus e de frente para os homens. Ele fala o que recebe de Deus. Esse é o profeta. O sacerdote é o contrário. É o representante dos homens para Deus. Ele está de costas para os homens, de frente para Deus. Ele ouve as intercessões dos homens e apresenta essas intercessões para Deus. Na nova aliança, amados, não há mais necessidade de sacerdotes levíticos, embora algumas igrejas ressuscitaram hoje em dia os levitas, não é? Vamos chamar os levitas para vir na frente. Se a gente fosse chamar os levitas para vir na frente, nós deveríamos chamar a igreja toda, porque nós somos a igreja levítica. Todos somos levitas. Todos somos, só os gordos que não, porque gordo não levita, né? Mas todos nós somos representantes diante de Deus, somos únicos diante de Deus, sem intermediários, amados. Qual dos grandes postulados da reforma protestante?
sacerdócio universal de todos os crentes. Isto é, não há uma necessidade de padres, de papas, de sacerdotes humanos. Nós podemos nos apresentar diante de Deus. Eu só vou citar pouquinhas coisas aqui. Por exemplo, Apocalipse vai dizer, depois mais tarde eu vou estar citando, nós somos reis e sacerdotes. Né? Na cruz do Calvário, quando Jesus estava para morrer, o véu do templo se rasgou, de alto a baixo. Por que rasgou de alto a baixo? Porque a iniciativa foi de Deus. Ele rasgou. Hoje a gente vê algumas igrejas judaizantes que estão costurando o véu que Jesus já rasgou. E aí estão criando apóstolos, sacerdotes, sacerdotisas, profetas, profetisas, não é? Pessoas que só tomam decisões depois de consultar determinados gurus, gospels. Ser gospel pode, né? Então a pessoa já tem essa figura, mas não pode. Nós somos sacerdotes. Você é um sacerdote, você é um sacerdote, você é um sacerdote, eu sou um sacerdote. Nós somos edificados, casa espiritual, para sermos sacerdotes. Tá? Então, essa ideia de pedra rejeitada, né? Ou melhor, pedra angular, eleita e preciosa, nós vamos encontrar no versículo 6. Por isso a Escritura diz: põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será desapontado. Aqui é uma citação direta do Salmo 118, verso 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Versículo 7. Assim para vós os que credes. Aí Pedro faz assim uma relação. Preciso só olhar bem para mim, porque é complicado. Nós não sabemos qual era o conhecimento que Pedro tinha de construção civil, né? Por isso que essa ideia de pedra de esquina, pedra angular, se eu fosse alguém que conhecesse um pouco mais de obra, eu diria que essa pedra é a pedra principal, onde se tem que fazer o cálculo direitinho para estabelecer a obra, não é? Para que o alicerce seja colocado no prumo correto, numa medida correta. Então esse conceito de pedra angular, os João Batistas aqui poderiam explicar melhor do que eu. Se Pedro entendia isso ou não, mas a ideia de pedra angular aqui é pedra de referência, pedra de esquina, pedra de referência. Esse é o ponto que nós precisamos crer aqui. Para nós, os que somos crentes, versículo 7, ela é preciosa. Por quê? Porque através da pedra, que é Jesus, que nós edificamos a nossa vida. Mateus capítulo 7, a casa é edificada sobre a rocha e não sobre a areia. Se está sobre Jesus, amados, pode vir tempestade. Pode ou não pode? Sei que tem gente falando baixinho que pode, né? Pode ou não pode? Tem que estar firme. Essa história de que, pastor, muita gente na pandemia vai perder a fé. Vai perder não, se perde aquilo que nunca teve. A pandemia pode tremer. O Max tremeu, mas ele se manteve. Tremer, amados. E até a obra precisa tremer. Se não tremer, ela cai. A ponte Rio-Niterói, você passa por lá, o pastor Léo já passou várias vezes perdido, porque ele vai e volta, até encontrar uma entrada, é uma coisa impressionante. Já pagamos pedágio várias vezes por conta de erros de cálculo ali. Treme, por isso que não cai. Se ela fosse rígida. Então, amados, a nossa vida é assim também. Um dia eu era adolescente, André Bernardo, e eu ouvi um pastor falando na igreja do meu pai. Eu falei, tá aí, é por aí mesmo. Ele falou o seguinte: olha, não é que a nossa fé varia. Uma hora eu estou com fé, outra hora eu estou sem fé. São as emoções que variam. Porque fé é confiança.
E sem fé, Hebreus fala, é impossível agradar a Deus. Você não pode, pastor, estou com a fé fraca. Não é fé fraca, você está emocionalmente fraco. Aí tem que tomar um biotônico Fontoura espiritual. Lembra do biotônico Fontoura, Priscila? Então, precisa tomar um biotônico Fontoura espiritual para se manter de pé. São os crentes, ela é preciosa. Mas para os descrentes, versículo 7. Vamos lá então. Para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como principal, a pedra angular, e como pedra de tropeço. Repita comigo, pedra de tropeço. E rocha que causa queda. Porque eles tropeçam na palavra, tropeça na pedra, se escandaliza com a verdade, se escandaliza com o evangelho. Os descrentes, amados, os descrentes, não é que eles não acreditam de que a pedra, o fundamento é verdadeiro. Eles apenas têm aquela palavra como elemento de tropeço. Darcy Ribeiro, por exemplo, famoso antropólogo, já falecido, dizia o seguinte: eu invejo a fé dos crentes. Eu não consigo ter essa fé. Então a pedra era um tropeço para ele. Esse outro filósofo meio coach que está aí, não é o Karnal não, o Pondé. O Pondé foi educado num colégio jesuíta. Quando ele fala de tradição cristã, ele fala com respeito. Já li muita coisa dele, não tanto, porque realmente não é uma linha de leitura que eu sigo, mas já li algumas coisas dele. Ele fala com deferência, mas ele se diz agnóstico. O que é agnóstico? Não vou entrar nos pormenores. Agnóstico é aquele que não consegue crer. Ele não conhece. Não conhece para a salvação. Então, o evangelho para ele é pedra de tropeço. Eu falei do Pondé, falei de algum outro, mas eu poderia falar de gente que você conhece, o José, a Maria, que fala o seguinte: olha, não, os crentes estão certos, a palavra de Deus está certa. Um dia uma pessoa falou comigo: olha, meu pai está certo, ele é crente, serve a Deus, eu é que não valho nada. Eu que não valho nada. Pedra de tropeço. O descrente, amados, nós temos que pregar o evangelho para crentes e para descrentes. Só que o evangelho para o crente é precioso. O evangelho para o descrente é pedra de tropeço. É testemunho para condenação. Por isso que Spurgeon diz que Deus é glorificado tanto na salvação do justo quanto na condenação do ímpio. Não é? Por conta disso, pedra de tropeço, porque eles tropeçam na palavra, versículo 8, por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Aí não sai brigando comigo, dizendo que eu sou calvinista. Não sou calvinista, sou bíblico, está escrito aqui. Mas para isso também foram destinados. Os ímpios, amados, não tem como, foram destinados para serem ímpios. Pastor, não aceito. Briga com Deus, cara. Eu não tenho nada a ver com isso. Foram destinados para isso. Tem gente que foi destinado para a perdição. Não adianta. E o evangelho sempre vai ser para ele pedra de tropeço. Tá? Eu não estou dizendo aqui, olha para mim, que você deve dizer o seguinte: você é pedra de tropeço. Não é Deus que faz isso. Por quê? Romanos 9, 22 a 24. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou
também dentre os gentios. Então existem vasos da ira preparados para a perdição e existem vasos de misericórdia que serão alcançados para a glória de Deus. Ah, pastor, é assim isso. Sim. É isso. João Marcos. Daí então, agora nós somos povo. Pedro, depois de falar esse discurso, essa figura, esse retrato do vaso não, da pedra, né? Jesus é pedra viva, nós somos pedras vivas. Jesus é pedra preciosa, o Evangelho de Jesus é pedra preciosa para os eleitos e é pedra de tropeço para os reprovados. Esse retrato foi um retrato duro, não foi? Então, Pedro fala agora, Paulo, né? Pedro, Pedro, né? Pedro fala agora de que nós somos povo. Mas vós sois geração eleita. Repare que Pedro não disse vós sereis. Sois. Já somos. Geração eleita. Amém? Sacerdócio real. Ele já explicou a questão de sacerdócio, né? Quando ele vai dizer no versículo 5: sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Então repete aqui. Nação santa. Aí essa figura nação santa, Pedro pega lá no Antigo Testamento. Ele está escrevendo para gentios, mas ele está dizendo o seguinte: cá para nós, as promessas feitas para o Israel do Antigo Testamento, Deus está trazendo para a igreja. Nós somos o Israel de Deus, a nação santa. Deus não tem dois povos, amados. Deus só tem um povo. Deus não tem Israel e igreja. Deus só tem povo, igreja. A igreja é o Israel do Novo Testamento. E o Israel do Antigo Testamento é a igreja do Antigo Testamento. Um povo só. Na glória, amados, nós vamos estar sim com Abraão, com Isaac, com Jacó, mas também com Joaquim, com José, com a Maria. Todos somos um corpo, um povo. Somos nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa figura, se não me engano, está em Deuteronômio, né? O Êxodo, para ser mais preciso. Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isto é, nós, amados, somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de... geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é para ficarmos celebrando aqui no templo, dizendo: Senhor, estamos aqui. Aí Deus manda a pandemia. Deus manda a pandemia para quê? Para a gente espalhar. Espalha. Porque nós temos que anunciar as grandezas daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, amados. Nós precisamos falar de Deus, das grandezas de Deus. Me faz lembrar Atos 2, quando houve aquela multiplicação de línguas, aquela confusão toda santa, e o Babel invertido, né? Babel houve confusão de línguas para o mal. Pentecostes, uma confusão de línguas para glorificar a Deus. E todos glorificavam a Deus, engrandeciam o nome de Deus. E aí Pedro termina essa peça, amados, lindíssima, dizendo o seguinte: antigamente não erais povo, porque vocês eram peregrinos, são peregrinos até hoje. Agora sois povo de Deus. Amados, você não é nordestino, gaúcho, carioca. Em primeira análise, você é de Deus. Nós somos povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Olha para mim, misericórdia não é algo, amados, que a gente tem por mérito. A gente recebe. Amados, os cristãos da Ásia estavam espalhados pelas províncias romanas, sem pátria, sem chão, peregrinos. Eram levados pelos ventos furiosos da perseguição. Os cristãos eram perseguidos não é porque praticavam o mal, mas porque praticavam o bem.
Eles eram perseguidos não porque eram rebeldes, mas porque eram cortatos, isto eram amigáveis. Os cristãos foram caçados, espoliados, torturados, mortos pelo simples fato de professarem o nome de Cristo. E agora, esses peregrinos, que poderiam ser traduzidos como estrangeiros, agora são povo. Povo. Está preparado para receber uma palavra aí? Isaías 43, 19 a 21. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, a esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. É isso que Deus faz. Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Está preparado para mais uma palavra? Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E para terminar, Hebreus 13, 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Geração eleita, Lucimar, sacerdócio real, Cristina, nação santa, Sirlene, povo de propriedade exclusiva de Deus, Juninho. Nós não éramos povo, amados. Agora nós somos povo de Deus. Nós não tínhamos recebido misericórdia e agora recebemos. Pedro aqui, amados e amadas, faz um contraste entre o passado dos cristãos e o presente. O que Deus fez por nós deve ser uma forte motivação para cumprirmos com zelo, fidelidade e urgência a missão que nos confiou. Não éramos povo, mas agora somos povo de propriedade exclusiva. Estávamos perdidos, sem esperança no mundo, entregues à nossa própria desventura, mas agora Deus derramou copiosamente sobre nós sua misericórdia. Agora somos filhos de Deus, morada de Deus, sacerdotes de Deus, para realizarmos as obras de Deus. Amados, William Barclay diz que uma característica dominante das religiões pagãs é o medo de Deus. Nós, amados, encontramos em Jesus o amor e a misericórdia de Deus. Você recebeu misericórdia, eu recebi misericórdia. Eu tenho que falar aqui um dos meus versos prediletos. Recebemos misericórdia. Você vai ter que receber esse texto aqui, Hebreus 4, 14 a 16. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança
do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Aleluia. Para a gente ir embora, amados, com o coração queimando. Vamos lá? Solta aí, João. Você ainda insiste em ficar usando roupas sujas de maldade, engano, fingimento, inveja, difamação? Está na hora de você trocar o seu guarda-roupa. Mude de vida. Ou mude de vida. Não errei não, é isso mesmo. Ou você muda de vida, ou você muda de vida. Tem que trocar o guarda-roupa. Deixar. Gente, deixa essas coisas. Se despoja do velho homem. Não vou ler todo o texto de Efésios 4, 22 a 25, né? Eu lembro do pastor Bill falando, né? Despojar, revestir-se. Renovar e renovar. A ideia de você deixar sua roupa do velho homem, se renovar no espírito da mente e se revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. João Marcos, os nordestinos que vão gostar dessa palavra. O fastio de muitos crentes pelo puro leite espiritual aponta a decadência de um discipulado, de um processo de discipulado que deveria marcar a vida de todo nascido de novo. O que é fastio? É falta de apetite. Estou com fastio. Eu não entendo, amados, como que um crente pode ter fastio de Deus. Como? Como? Alguma coisa está errada no nosso discipulado. Se a gente simplesmente falar, eu não quero esse leite. Eu tenho, como é que chama quando a pessoa, incompatibilidade, né? Com esse leite. Mas tem criança que tem essa questão de leite, né? Intolerância, e precisa tomar leite de cabrito, de cabra, leite de soja. Mas, amados, o crente não pode ser intolerante ao leite puro da palavra de Deus. Você pode dizer amém? Tem que ser palavra. A musiquinha que a gente canta para as crianças no culto infantil. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Não tem como, não tem como. Dietrich Bonhoeffer disse o seguinte: o que sabemos a respeito do conteúdo do discipulado? Segue-me. Isso é tudo. Isso de fato não constitui um programa de vida, um ideal pelo qual se deve lutar. Por ser Jesus o único conteúdo do discipulado, é que não pode haver qualquer outro. Aí ele termina: ao lado de Jesus não pode haver quaisquer conteúdos, pois ele é o único conteúdo. Marcos 8, 35 diz assim: qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Não tem como. João Marcos, eu fico pensando nessa expressão pedras vivas. Somente podemos considerar a união dessas palavras tão contraditórias entre si mesmas por conta da inspiração divina, associando o quê? A firmeza de uma pedra com o calor de uma vida. Então, pedras vivas dá essa figura, amados. É uma figura, um retrato que dá essa ideia de ser firme como pedra, mas ser caloroso como um ser vivo. Pedras vivas. Paulo disse, 1 Coríntios 6,19: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos?
O crente não pode ser só pedra. Se ele for só pedra, é um cara frio, duro, rígido, legalista. Misericórdia, tem pavor de gente legalista. Crente pedra. Mas também não pode ser só vivo, só calor, afeto, tolerância, quase que uma indulgência. Pedra viva. Associar a firmeza de uma pedra com o calor de um ser vivo. Pedras vivas. João Marcos. Nossa salvação tem um propósito: anunciar as grandezas de Deus. Esse é o meu e o seu chamado. Paulo disse aos Filipenses 2,15: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. As grandezas de Deus, amados, precisamos anunciar. E por último, somos peregrinos, mas temos uma pátria. Isso me lembra o hino Saudade do cantor cristão. Quem veio da Assembleia, só não pode ter recaído agora, mas o título do hino é O Exilado, não é? Da harpa cristã. Se começar da glória, vai ter recaída. Então, tenta se segurar aí, não é? É o hino que diz o seguinte. Olha só, se segura aí. Da linda pátria estou muito longe. Triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Ó vão terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Jesus me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero ao céu voar. Meus pecados são muito grandes e culpado sou. Mas o seu sangue põe-me limpo e para a glória e para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir? Sua vinda ao mundo é certa. Quando? Não sei, mas ele me achará alerta e para o céu irei. Esse hino foi composto por um irmão chamado Stephen Collins Foster, em 1851, na cidade de Pittsburgh, estado americano da Pensilvânia. Esse irmão nosso era de origem metodista. Este hino foi colocado uma música secular. A música que nós cantamos, ela é uma música secular nos Estados Unidos, né? Foi usado para facilitar o canto nas igrejas. Muitos têm afirmado que essa é uma canção ofensiva e racista, porque ela foi elaborada com palavras do dialeto africano. Outros veem o contrário dessa música, porque justamente por conta disso, é como se um negro africano, um afro-americano, estivesse cantando com saudades da sua pátria, da sua terra, na África, e de uma família que havia sido deixada para trás. Gostei de saber disso. É um hino nostálgico, é um hino de saudade, passa a impressão de que alguém está longe de casa, separado da família. Não vou entrar em controvérsias aqui, absolutamente. Eu só quero exaltar a Deus por este hino, saudade do nosso cantor cristão, 484, e o hino 36 da harpa cristã, o exilado, e também está nos Salmos e Hinos, com o número 592. Eu vejo neste hino o mesmo que o autor aos Hebreus viu
no capítulo 11, 8 a 10. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Eu quero terminar com essa tela aí, João Marcos dando um clique. Eu não sei se está todo mundo, se está claro, depois ficou bem. Muita gente está produzindo imagens lindíssimas. Essa imagem eu quero dar crédito ao Douglas Lucas. Eu descobri na revista Ultimato. Pegou uma cena da Capela de Sistina, pintada em 1511 por Miguel Ângelo, a criação de Adão, onde Deus aparece estendendo o seu dedo, não é? E Adão estendendo o seu dedo. Quem conhece essa imagem sabe que o dedo de Deus está firme, rígido. Ele é um senhor de idade, mas ele tem um aspecto viril. E Adão é um cara jovem, mas bem derrubadinho, porque o pecado faz isso. Então o dedinho de Adão está meio sem vergonha, não é? É essa busca desse contato. E esse quadro é uma promoção que esse web design produziu, e está escrito distanciamento social. Todos nós, amados, neste tempo, na verdade, se não neste tempo, em algum outro tempo, André, Zéli, nós estávamos em distanciamento espiritual, mas nós somos encontrados. Jesus, através do seu amor encarnado, Jesus é o amor encarnado, é a expressão do amor encarnado de Deus, nos aproximou do Pai. E eu não quero estar longe desse Deus de jeito nenhum. Não quero. Distanciamento, jamais. Ele se aproximou de mim, eu quero estar com Ele. Quero estar grudado nele. Aconteça o que acontecer, Ramos. Porque Ele me fez povo, me alcançou com misericórdia. Eu quero viver de uma forma que de fato eu dê prazer a Ele. Até o dia em que estarei cantando na minha pátria de origem, que é o céu. Abaixe sua cabeça e diga: Deus, me ajuda, Senhor, na minha caminhada. Me ajuda na minha peregrinação. Me ajuda no meu dia a dia. Porque não dá para ficar distante do Senhor. Me ajuda, Senhor. Aí dá um clique, João, para terminar. Me ajuda, Senhor, a abandonar velhos hábitos, a assumir novos valores. E obrigado porque eu faço parte de um novo povo em Cristo. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pelos meus irmãos aqui neste salão de cultos. Obrigado pelos meus irmãos e irmãs em casa. Mas obrigado pelo calor da igreja. Obrigado porque o Senhor nos libertou do cativeiro do coronavírus. A despeito da doença estar aí, ela merece realmente a nossa consideração e o lamento em relação a tantas mortes, mas igreja é serviço essencial. Nós precisamos nos reunir. Nós temos necessidade. Distanciamento físico é só uma questão de protocolo. Distanciamento espiritual não dá. O santo, a santa de Deus, quer ter amizade com Deus, comunhão com Deus, vida com Deus. Obrigado, Deus, pela Tua palavra nos nossos corações. Ó Espírito Santo, obrigado porque o Senhor aqueceu os nossos corações. No nome de Jesus. Amém
Amém e amém. Ore silenciosamente, amado e amada, e que a palavra dele possa servir de alimento até o próximo domingo, quando estaremos juntos. Que saudade da ceia do Senhor, hein? Venha, vem de manhã, vem de noite, você que está em casa, vem, tá ok? Vai ser transmitido, só o momento da ceia que não, mas você precisa estar aqui. Você precisa estar aqui. Deus abençoe.